Vamos ao nosso sexto vídeo da nossa aula 2. Vamos falar sobre homomorfismos e isomorfismos de grupos. Então, naturalmente, vamos começar pela definição. Um homomorfismo de um grupo G em um grupo H é uma aplicação f de G em H, tal que f de xy é igual a f de x, f de y, onde aqui você tem a operação em G e aqui você tem a operação em H. Isso qualquer que sejam os x e y em G. Bem, vamos para os exemplos clássicos. A aplicação f do conjunto dos números inteiros com sua adição, no conjunto dos números complexos sem o zero e a sua multiplicação, dada por f de m igual a i elevado a m, onde i é o número imaginário, o número complexo imaginário, é um homomorfismo de grupos. Bem, de fato, se a gente faz f da soma m mais n, a operação aqui é a soma, lembrem-se, e aqui são dois inteiros, igual ao número i elevado ao expoente m mais n, uma potência elevada a uma soma nos lembra o produto de potências de mesma base. Então isso é i elevado a m vezes i elevado a n. Só que i elevado a m é f de m, e i elevado a n é f de n. Então você tem que f de m mais n é f de m vezes f de n. Exatamente a condição necessária para ser um homomorfismo. A aplicação f do conjunto dos números complexos com a sua multiplicação e sem o zero, no conjunto dos números reais positivos, com a sua multiplicação também, dada por f de z igual ao módulo de z, é um homomorfismo sobrejetor de grupos. Bem, vamos verificar. Realmente, se você faz f de z vezes w, aqui é o produto de dois números complexos diferentes de zero, igual ao módulo de z vezes w, então isso vai ser o módulo de z vezes o módulo de w, porque essa é uma propriedade dos módulos dos números complexos. Só que o módulo de z é f de z e o módulo de w é f de w. Então a gente verificou que f de z vezes w é igual a f de z vezes f de w. Logo, f é um homomorfismo. Além disso, dado w pertencente ao conjunto dos números reais positivos, sempre existe um número complexo z, tal que o módulo de z seja igual a w. Logo, f é sobrejetora. Mais um exemplo. Se a gente fixa um número inteiro a aplicação f de z em z, dada por f de m igual ao produto de a vezes m, ou seja, é a multiplicação de todos os inteiros pelo número a fixado, isso é um homomorfismo de grupos. Vale observar que esse homomorfismo é sobrejetor apenas quando a igual a 1 e injetor para qualquer a diferente de zero. Vamos verificar esses fatos. De fato, f de m mais n é igual a vezes m mais n. Mas aí você pode distribuir, então você tem a de m mais a de n. a vezes m mais a vezes n. Ora, mas só que a vezes m é f de m e a vezes n é f de n. Então até aqui a gente conseguiu verificar que é de fato um homomorfismo. Agora veja bem, se a é igual a 1, então f de m resume-se a 1 vezes m, vai ser o próprio m. Logo, vai ser f de m igual a m. Isso daí é exatamente a função identidade. E a função identidade ela é sobrejetora e injetora. Agora, se o a for diferente de 1, então a imagem dessa função f, bem, quando a multiplica 0 dá 0. Quando a multiplica 1 ou menos 1 dá mais ou menos a. Quando a multiplica 2, vai ficar mais ou menos 2a. Quando a multiplica 3, assim por diante, vai dar esse conjunto aqui. E esse conjunto são os múltiplos de a, e não o conjunto dos números inteiros por completo. Logo, a gente vê que ela não é sobrejetora, né? A função não é sobrejetora no caso em que o a é diferente de 1. Outro sim, se eu pego dois números, m e n inteiros, nós temos o seguinte: se a gente considerar que f de m é igual a f de n, então a gente pode dizer que f de m menos f de n é igual a zero,
né? Se e somente se acontecem esses dois fatos. E se f de m menos f de n é igual a zero, isso daqui só acontece se am menos an, isso daqui é f de m, isso daqui é f de n, for igual a zero. E vale também a volta, né? Se isto aqui é igual a zero, isso daqui também é. Agora, colocando o a em evidência, eu tenho a vezes m menos n igual a zero. E se isso daqui é igual a zero, eu também tenho isso. Então, indo e voltando aqui essas afirmações. E agora esse produto aqui está sendo igual a zero. Portanto, considerando que a é diferente de zero, se a for diferente de zero, então a única possibilidade desse produto ser zero é se o m menos n for igual a zero, ou seja, se o m for igual a n. E aí, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que se f de m é igual a f de n, então o m é igual a n. E isso prova que f é injetora nessa situação. Mas isso só aconteceu quando a gente tomou o a diferente de zero. Ou seja, isso só acontece se e somente se a é diferente de zero, que era o que a gente queria demonstrar. Bem, vamos a mais um exemplo e depois falaremos de proposições sobre homomorfismos de grupos. Dado m pertencendo a z, m maior do que 1, a aplicação P de m, que associa os números inteiros às suas classes residuais módulo m, definida por Pm de x igual a x barra, é um homomorfismo sobrejetor de grupos. De fato, Pm de x mais y, essa soma está em z, é igual a barra de x mais y. Isso daqui é a classe residual módulo m, onde estará a soma. Mas a gente aprendeu em teoria dos números que a barra da classe a barra da soma é a soma das barras. Ora, então isso daqui é o Pm de x e esse daqui é o Pm de y. Portanto, o Pm de x mais y é igual a Pm de x mais Pm de y. Isso mostra que essa aplicação é um homomorfismo de fato. Agora, além disso, se você pega uma barra qualquer aqui, um elemento dentro do Zm, se você pega um x barra, então vai existir um x aqui, um inteiro aqui, que geralmente a gente pode tomar, por exemplo, exatamente o mesmo representante, né? Se aqui, por exemplo, é um 2 barra, a gente pode pegar o 2 inteiro, tal que o Pm de x seja igual ao x barra, ou seja, a sobrejetividade é imediata. Bem, agora nas proposições que seguem, f de g em H é um homomorfismo de grupos. O elemento neutro de G será representado por essa letra E. O elemento neutro de H será representado pela letra U. Esses são os respectivos elementos neutros dos grupos G e H. Então vamos à primeira proposição. Primeira proposição. Temos que F, ou seja, um homomorfismo de grupos de G em H, pega o elemento neutro de G e leva no elemento neutro de H. Vamos à demonstração. Veja que f do elemento neutro pode ser visto como f do elemento neutro nele mesmo, porque o elemento neutro nele mesmo vai dar o próprio elemento neutro. Note que eu estou usando aqui a notação multiplicativa, ou na verdade não estou colocando nenhum símbolo aqui entre os dois para indicar a multiplicação. Então, se fosse uma adição aqui, nós teríamos um sinal de mais no meio, se fosse uma multiplicação teríamos um ponto, mas eu preferi não colocar nada e isso daqui já indica qual é a operação, né? Qualquer uma operação de fato. Ora, mas se f é um homomorfismo, então f de E vezes E é igual a f de E vezes f de E. Assim, o que aconteceu? Note que f de E operado com f de E deu o próprio f de E. Isso significa dizer que o f de E está se comportando como elemento neutro da operação em H, tá certo? Ou seja, assim f de E é o elemento neutro da operação em H, ou seja, o f de E é o U, que é o símbolo que a gente está usando para representar o elemento neutro da operação em H. Bem, isso termina a demonstração dessa proposição. Outra proposição é um homomorfismo f, ele associa o inverso de um certo elemento ao inverso da sua imagem, né? Então, f de a menos 1, ele é exatamente f de a menos 1 no contradomínio, isso qualquer que seja o a que estiver em G. Vamos a uma demonstração.
Bem, temos que f de A vezes f de A menos 1 vai ser igual a f de A vezes A menos 1, porque f é um homomorfismo. Ora, mas isso daqui é o f de E, e pela proposição anterior, f de E é igual a U, que é o elemento neutro da operação em H. Então, se a operação entre esses dois elementos de H está dando o elemento neutro, é porque um é o inverso do outro. Portanto, o f de A menos 1, esse elemento, se escreve como o inverso desse outro aqui. Se escreve como f de A menos 1. E isso era exatamente o que a gente queria demonstrar. Vamos a mais uma proposição. Seja J um subgrupo de G. Então, a imagem do homomorfismo F nesse subgrupo é um subgrupo de H. Bem, vamos demonstrar esse fato também. Bem, primeiro passo é mostrar que a imagem F de J não é um conjunto vazio. Ora, mas o E sempre está no J porque J é subgrupo de G. Logo, o F de E é um elemento do F de J. E assim, F de J não pode ser um conjunto vazio. A segunda parte é pegar dois elementos no subgrupo e mostrar que a operação entre um e o inverso do outro continua no subgrupo. Então, sejam x e y dois elementos dentro de f de j. Então, se estão em f de j é porque são imagem de alguém. Então, existem m e n em j, tais que f de m é o x e o f do n é o y. Pela proposição anterior, f de n a menos 1 é igual a y a menos 1. Ok? Por essa proposição, a gente mostrou que o f de a menos 1 era o inverso do f de a. Então, o f de n a menos 1 ele é o inverso do f de n. Assim, quando a gente calcular f de m operado com n menos 1, como é um homomorfismo, vai ser f de m operado com f de n a menos 1. Ora, mas isso vai ser x, porque f de m é x, e esse daqui vai ser y a menos 1. E este produto continua dentro de f de j, pois m vezes n a menos 1 pertence a j. Então, a gente concluiu que se eu pego dois elementos no f de j, a operação entre o primeiro e o inverso do segundo continua em f de j. E isso conclui a demonstração do fato de que f de j é subgrupo de H. Vamos a mais uma proposição. Sejam f de G em H e G de H em J homomorfismos de grupos. Então, G bola F de G em H também é um homomorfismo de grupos. Ou seja, a composta de homomorfismos de grupos continua sendo um homomorfismo de grupos. Vamos à demonstração. Ora, você pega a composta e aplica na operação entre x e y, onde x e y estão em G. Pela nossa definição de composta, isso é G de f de xy. Ora, mas f é um homomorfismo, então isso é G de f de x vezes f de y. Ora, mas G é homomorfismo, então isso é G de f de x operado com G de f de y. Ora, mas isso é exatamente a composta aplicada em x operado com a composta aplicada em y. Isso demonstra que a composta é um homomorfismo. Então, se f é homomorfismo de grupo e G é homomorfismo de grupos, f bola G também é homomorfismo de grupo. Bem, vamos a um corolário. Você tem f de G em H e G de H em J, homomorfismos de grupos injetores ou sobrejetores, tanto faz. Então, G bola F direto de G em J também é um homomorfismo de grupos que também vai ser injetor ou sobrejetor conforme forem F e G. A demonstração. Bem, a demonstração é uma consequência do fato de que se duas funções f de G em H e G de H em J são injetoras, respectivamente sobrejetoras, então a função composta também é injetora, respectivamente sobrejetora. É um bom exercício ou demonstrar esse fato ou tentar encontrar a demonstração em livros relacionados a este conteúdo. Bem, no próximo vídeo a gente fala sobre núcleo de um homomorfismo.